Fala galera, sejam bem-vindos a essa aula. Aqui a gente vai tratar sobre a foto do predela, tá? Eu dei uma pesquisada agora antes para ver sobre as imagens, como faz bastante tempo que eu já criei aquela arte. As fotos deles, né? Como os artistas eles postam no Instagram, perto de algum lançamento eles arquivam elas, a gente não tem mais elas, mas eu tenho uma pasta onde eu fiz o download e coloquei elas todas juntas, tá? Algumas a gente encontrou no Google, outras não, mas peço vocês um pouco de paciência em questão a isso. Uma hora o artista vai liberar novamente, e isso que é importante, a gente sempre tem que manter pesquisa sobre, né, os perfis dos artistas para a gente conseguir ter as melhores fotos e ter as fotos daquelas que a gente gostou. Ou a gente baixa e faz uma pasta cheia dessas fotos, que é o caso que eu sempre separo, ou a gente não pode ficar dependendo, porque se o artista tem uma foto do mês passado, que é uma foto muito massa para o flyer, a gente tem que baixar, porque ele pode arquivar essa imagem por causa do lançamento do próximo dele, né? Que eles fazem toda a preparação. Então vamos aqui para a tela do computador, tá? Sem enrolação. Eu já coloquei aqui no Google mesmo, a Predela MC, tá? E a gente vai começar a pesquisar, procurar algumas fotos dele, tá? Pô, tem muitas fotos boas do Predela, tá? Essa daqui a qualidade tá ruim porque a gente tem que entrar no Facebook e fazer download. Depois a gente encontra essa imagem deles aqui, que é uma capa aqui que tá com a qualidade bem da hora. Tem essa daqui que tá com uma qualidade que a gente pode fazer o tratamento, né? Ela não é uma qualidade boa. Mas aqui a gente localizou já a primeira foto, aquela que eu fiz a criação. Demorou? Eu fiz baseado nessas fotos aqui, tá? Mas quando eu localizei essa daqui do predela, eu falei, caralho, essa foto tá muito massa pra fazer uma arte. E aí eu fui pesquisar agora no perfil dele, tá arquivada, tá? Olha essa arte aqui pra fazer um laranjão, ficaria muito massa. Então, eu quero que vocês tenham essa visão de clicou numa arte e falar, pô, mano, essa foto aqui dá pra fazer isso, 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 tá? Então aqui, pô, imagina essa imagem aqui com atrás dele estourado o laranjão mais ainda e alguns stickers caindo, o logo do Costa. Dá pra fazer uma coisa absurda aqui, ainda mais com essa carinha pegando fogo assim, caindo em alguns cantos. Dá pra fazer alguma coisa muito, muito absurda aqui, demorou? Mas beleza, ele não tá com as fotos mais aqui, até por causa, ó, do álbum auge e tudo mais. Mas a gente tem as fotos aqui, ó, galera. Ignorem a bagunça. Aqui a gente tem as fotos, ó, que seriam essas daqui. Foto 1, foto 2, as fotos, né, do lançamento dele. Aqui a gente chegou a esse resultado. Vocês vão se espantar o quão simples essa aula fica com mais de 30 minutos. É muito, mas o quão simples é essa criação e o quão bonito ficou o resultado final. Então a gente vai abrir já o PSD dela aqui, né, em PSD, ok. Já com o PSD aberto, a gente nota que a arte ela não tem muita coisa, tá? Ela é dois flares, que a gente pega no Google mesmo. Então, um flare, dois flare, uma foto, duas fotos, três fotos e as escritas. Simples, 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 tá? Então, visualizando aqui novamente, vamos em arquivo, depois em novo. Depois disso, a gente vai deixar essa predefinição, né? De 1080 por 1350, pixels por polegada, RGB e 8 transparente. Fechou? Criar, a gente já criou o nosso quadro de criação, né? Vamos então abrir as imagens, vocês já vão ter essas imagens disponibilizadas para vocês, né? Efetuarem a arte e treinarem também. Abrindo aqui a imagem, a gente nota que aqui a gente consegue recortar, mas a gente não tem noção de onde tem a camiseta dele. Uma das técnicas, às vezes não funciona, mas em grande maioria funciona, é adicionar uma camada de ajustes de brilho e contraste, né? E diminuir assim, ó, galera, o máximo possível aqui para a gente tentar enxergar. Por exemplo, aqui a gente já pegou, ó, onde é que tá a blusa dele vem aqui e termina aqui, né? Nesse lado aqui a gente ainda tem uma dificuldade, mas a gente consegue notar que ela vem aqui, ó, e acaba, tá? Mas é bem fraquinho, a gente pode criar outra camada de brilho e ajuste e tentar mais ainda. Vamos ver. Apareceu um pouquinho mais aqui, ó. Mas é basicamente isso, tá, galera? Então a gente tira a visualização e pode vir com a visualização, tá? Beleza. Com essas duas visualizações já, eu vou só fechar meu WhatsApp para ele não ficar fazendo barulho aqui, beleza? Vamos vir aqui. Tá frio pra caramba no Rio Grande do Sul. Vamos começar o recorte por o lado mais fácil aqui. Então, Ctrl mais, Ctrl mais. A gente vai precisar Ctrl H para assumir nossas guias. Pegar, né, a caneta aqui, a opção da caneta. A caneta atalho P. Então a gente vai começar o nosso recorte aqui, ó. Clica, arrasta, né? Então aqui, a técnica de recorte, já expliquei na aula de recorte, então por favor, quem tiver ainda alguma dúvida,
Eu dou algumas faladas aqui dentro da aula, mas eu quero que vocês possam estar aprendendo bem esses recortes sem eu ter que ficar toda a aula repetindo a mesma coisa, tá? Então, ó, como aqui a gente já tem, ó, uma visão bem melhor, a gente pode tirar os brilhos, né? E continuar sem o brilho. Então, aqui são diversos cliques. E a gente prossegue com o nosso recorte. Clicamos, arrastamos, pressionamos o Alt e quebramos o nó. Clicamos, arrastamos, pressionamos Alt e quebramos o nó. Com Alt a gente move o nó. Então aqui a gente não precisaria dar um Ctrl Z, a gente só move, clicamos, arrastamos, Alt e quebramos o nó. Clicamos, arrastamos, Alt e quebramos o nó. Tem gente que prefere outros tipos de ferramentas para recortar. Eu indico essa porque, como eu já falei, o recorte fica muito mais detalhado, muito mais perfeito, tá? Então aqui clicamos, cortamos o nó. E assim a gente vai até finalizar todo o nosso recorte, beleza? Cliques, 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 cliques e cliques e cliques. Demorou, a gente aqui já com a criação, selecionando tudo. Prosseguindo com a criação, a gente está aqui nessa parte do recorte, aonde a gente ainda tem a visão muito boa. No outro lado a gente vai ter que utilizar, o pessoal fala, né, do instinto de designer, né, que é tentar imaginar onde é que está a parte do recorte e logo após fazer este recorte, tá? Então a gente vem aqui, seleciona, seleciona e seleciona, demorou? Então aqui com tudo selecionado, a gente já tem praticamente o nosso recorte todo finalizado, tá? É bem simples mesmo. Tem algumas imagens que são bem complexas de fazer recorte, tá, galera? Mas essas daqui, elas tendem a ser mais simples, até porque elas são menores, né? A gente não tem que recortar todo o corpo, mas tem algumas imagens mais complexas mesmo. E aí o recorte, todo mundo sabe que é a parte mais chata de uma criação, né? Então aqui a gente faz o recorte. Vamos entrar agora para a segunda parte da outra mão, né? Então clica, arrastou, quebrou o nó, clicamos, arrastamos e quebramos o nó. Demorou? Então aqui a gente tem isso e a gente tem isso, tá? Clicando aqui, a gente já vai finalizando esse recorte. A gente vai entrar naquela parte que a gente não sabe onde já tem a camiseta dele, tá? Não sabendo isso, a gente vai ativar novamente o brilho. Ativando o brilho, a gente vai ter a noção um pouco melhor, né? Da onde seria a camiseta, ou seria algo daqui do predela. Mas não é uma conclusão muito boa, porque a imagem ela realmente está muito escura, tá? Então a gente vai utilizar o instinto designer, quem a galera fala, mas é aqui já, galera, olha só. Aqui a gente não tem noção nenhuma como é que vai ser esse recorte, tá? A gente tem que tentar adivinhar. Então a gente ativa aqui, notem que ela, pela imagem, ela mostra pra gente que seria aqui, ó. Mas vai ficar muito estranho, né? Vai parecer que não, o corpo dele não corresponde. Então a gente vai tentar fazer algum recorte nessa direção aqui, ó. Tá? Ó, assim mais ou menos. Tá? Então a gente seleciona aqui, alguns cliques, fechou, Ctrl Enter e vamos na camada principal, desbloqueamos Ctrl C, Ctrl V e tiramos o brilho, tiramos a imagem de baixo, a gente tem essa imagem já do predela recortado, beleza? 2 cliques em cima da camada, predela, botão direito, converter em objeto inteligente e a gente já tem essa imagem em objeto inteligente, arquivo, salvar como, predela PNG, beleza? Predela PNG, a gente já tem imagem PNG. O que a gente vai fazer? Ctrl Shift A e a gente vai aplicar um tratamento aqui nessa imagem. Vamos no básico. No básico a gente aumenta um pouquinho a exposição aqui, né? Pouca coisa, 0.1. A gente pode até aumentar um pouquinho o contraste aqui em mais 15.
aumentar o realce em mais 10. Aumentar a sombra, né? Porque a gente não quer que aqui fique muito, aqui, ó, fique muito escuro, então a gente aumenta em mais 25. Vamos aumentar um pouquinho os brancos em mais 5 e os pretos a gente vai aumentar também em mais 15 para não ficar muito escuro aqui embaixo. Textura padrão. Aqui, ó, notem que a claridade, olha como ele dá um destaque nos grills, no cabelo ali, né? Na parte do corte do cabelo do pelo dela. E a gente vai aumentar um pouco de embaçar e vamos diminuir como sempre aqui, menos 5 e menos 8. Depois a gente vem para detalhe. A minha ideia aqui não é deixar ela assim, ó, desenhada, tá? Então a minha ideia é deixar ela mais rústico possível, até porque senão os grills, ó, eles perdem os detalhes, né? Não fica feio. Então a gente aumenta a nitidez e vamos deixar bem parelho em relação ao ruído, só para dar um alisamento superficial em alguns erros. E aqui a gente pode botar 5, tá? Então a gente vai botar 40, 25 e 5. Pronto, a gente já tá com o nosso camera raw feito. Olha a diferença de imagem, ó. Olha como ganhou detalhes em todas as questões, na camiseta, nas mãos, nos grills. Tudo ganhou muito detalhe, tá? Então é basicamente isso o primeiro passo. A gente já move essa imagem aqui para dentro da nossa criação. Notem que ela é uma imagem pequena, então a gente vai apertar Ctrl T, né? Ctrl tamanho e aumentar ela, ó, até ficar aqui nos cantos, ó. Ok. Pode ver que esse canto aqui tá ok. E aqui a gente, ó, não corta as mãos dele. Pode notar aqui, beleza? O que vai acontecer agora, galera? A partir de agora, a gente vai achar as outras imagens. Então eu já tinha baixado algumas outras imagens. Baixei essa daqui para colocar de fundo, porque eu falei, putz, como essa imagem tá da hora. Vamos mover ela para trás do predela aqui. Posicionar ela aonde o outro rosto fique visível, por exemplo aqui, ó. Notem que a gente posicionou o rosto para ele ficar visível ao lado. Até podemos aumentar um pouco, ó, para ele ficar visível. E o que a gente fez, galera? Notem que esse predela aqui, ele não tá amarelado como esse aqui. Então, a gente aperta o botão direito, converter em objeto inteligente. Nós poderíamos apertar Alt e só arrastar essas bolinhas para baixo. E ele ia automaticamente aplicar o filtro. Mas notem que o filtro ficou bom, mas ele ainda ficou muito amarelado aqui. Por mais que depois a gente vai jogar a nossa camada de brilho, ele ficou muito amarelado. Então a gente abre o Camera Raw, depois que a gente duplicou, tá? A gente abre o Camera Raw. A gente vem em misturador de cores e a gente diminui. Opa, não é nesse Camera Raw, tá? É o Camera Raw de baixo aqui, desculpa. A gente vai vir em misturador de cores e diminuir o amarelo. Ó. Diminuímos um pouco o amarelo. Vamos vir em básico e vamos tirar mais a vibração e a saturação. Para as imagens elas ficarem mais, digamos, né, com a harmonia de cores mais igual. Então aqui a gente tem eles, ó. Vou tirar o Camera Raw. Bem laranja e aqui ele já está mais parecido com o outro, assim a gente tem uma harmonia bem melhor na nossa imagem, beleza? Demorou? Então, ó, notem que aqui e aqui a gente já tem duas imagens com harmonia bem semelhante. Vamos pegar a terceira imagem, que vai ser esse relógio aqui. Nessa imagem do relógio, notem que a gente fez um recorte aqui, tá? Então, essa imagem do relógio aqui, a gente tem um recorte ao lado. Então, ó, vamos jogar ela aqui dentro. A imagem ela tá aqui e ela tá bem estourada para mostrar somente o relógio do predela. Notem que nem a boca dele aqui aparece porque a gente acabou jogando ela bem pro lado. Então a gente só fez essa alocação aqui certinha, tá? A gente pode puxar o predela um pouco mais para cá, por mais que corte aqui, ó, não tem problema, tá? Então, ó, a gente pode diminuir um pouco mais, colocar ele mais pro meio. Aqui não vai dar para notar. Então, ó, puxamos ele mais para cima, a gente tem essa composição. Aí vocês vão pensar, nossa, como é que chegou naquele resultado, cara? Beleza, aqui a gente pode ver o que a gente pode recortar. Então a gente pega uma caneta, ó, e a gente só faz um recorte rápido com um laço aqui, ó. Não precisa ser um recorte elaborado, porque essa imagem aqui vai pegar alguns brilhos, ó. Selecionamos tudo aqui e excluímos, beleza? Agora a mesma coisa. Botão direito, converter em objeto inteligente e vamos jogar o nosso filtro aqui para cima, ó. Ela já ganhou essa característica. Vamos apertar Ctrl Z de novo e vamos copiar o efeito dessa de baixo para não ficar amarelado também. Então Alt e só arrastamos para cima. Ó. E ela acabou jogando o efeito da camada aqui, né, o Camera Raw nessa imagem aqui. O que nós vamos fazer com essa imagem? Notem que ela está mais escura que as demais. Vamos abrir o Camera Raw dela. Já aplicou os outros efeitos, mas a gente vai aumentar, por exemplo, vamos diminuir um pouco o contraste e aumentar mais a exposição. Ó. Aumentamos a exposição, aumentamos o realce, aumentamos os brancos
E ok. Notem que a imagem já deu uma realçada bem melhor, né? Então notem o antes da imagem e o depois. Ela já faz parte da nossa composição por completo, né? E a gente já tem a composição praticamente pronta, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pesquisar no Google, e eu já disponibilizei para vocês, mas eu quero ensinar como vocês fazem para pesquisar. E vamos pesquisar novamente por Flare, tá? Flare, vai aparecer essas iluminações aqui. A gente pode pegar esta aqui, né? Que é a padrão. Podemos vir em ferramentas, tamanho e grande. Flare, Photoshop, tá? Vamos agora achar um flare que combine mais com a nossa arte. Por exemplo, esse daqui. Botão direito, salvar a imagem como, baixamos o flare e jogamos ele dentro da nossa arte. Aumentamos bastante esse flare. Ó, e jogamos em modo de divisão. Aqui fica o flare, nota. Então a gente aumenta ele muito, a gente pode aumentar bastante, ele não vai ficar tão estourado. Ó. A gente aumentou ele bastante aqui, jogamos no canto. Ctrl J, jogamos o outro flare no outro canto. Ó. Notem que esse flare está menor que esse aqui, certo? Então a gente vai dar uma diminuída nesse outro flare, no segundo flare. Ó, diminuída. E jogar ele mais perto do rosto do predela aqui. Ctrl T, diminuir mais um pouquinho ainda e jogar ele aqui. Notem que a gente tem a nossa composição já bem um andamento bem grande. O que a gente vai fazer aqui ainda é voltar nessa imagem. Ela tá boa sim, tá? Eu só vou agressivar um pouco mais esse efeito da claridade, ó, porque eu quero que aquelas pedras ganhem uma pegada mais marcante, ó. Sem detalhes, só isso mesmo. E o que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai pegar e vai criar essas escritas, tá? Esses stickers, como esse daqui do Ricostretch e do Costa Gold, o do Costa Gold a gente já baixou naquela anterior, né? Na imagem do Nog, que é uma arte sem coisas, a gente já tinha baixado ele. Então aqui, Costa Gold, a gente pesquisou o logo Costa Gold, tá, galera? E já colocou aqui, sem mistério nenhum. Clica duas vezes em cima, sobreposição de cor, branca. Deixa menorzinho e a gente centraliza aqui, ó. Centralizado, vamos colocar um pouco para o lado. Vamos pegar esse outro adesivo aqui, ó. Que é um adesivo que eu também disponibilizo para vocês no nosso Drive. Então a gente deixa o adesivo do Ricostretch embaixo, né? Para ficar alinhado. E vamos pegar a fonte Antônio. Ou qualquer outra fonte que vocês gostem, tá? E vamos escrever predela. Predela. Escrevi com um A só. Ctrl T e a gente vai diminuir o tamanho aqui. Diminuir. Ficou um nome bem louco. Mas a gente vai mudar aqui, ó. Predelão ficou predela. Tá? E a gente vai posicionar essa fonte aqui. Não é essa fonte que a gente vai querer, então é Antônio mesmo, não Anton. Então anotem a diferença de fonte. Antônio, a gente escreveu predela e vamos deixar bem alinhado, ó. Como eu já passei na aula de diagramação para vocês. Bem alinhado e vamos puxar agora, bloqueando as nossas camadas de brilho, a gente vai puxar o logo, ó, mais para perto aqui. Demorou? Já com isso pronto, notem que a gente tem aqui os dois logos, ó. Nunca vai ficar igual, gente, os projetos dificilmente eles fiquem igual, tá? Mas a gente já tem aqui praticamente o projeto todo andado. Vamos pegar nossa camada aqui, pesquisar a fonte Roboto regular. A gente vai criar a nossa caixinha. Notem que a gente está com letra maiúscula, vamos ter que diminuir o tamanho e vamos ter que diminuir o espaçamento para 12 também. Ctrl C em tudo, na última linha, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, tá? Posicionamos aqui abaixo. Vamos na camada, clicamos na camada, parágrafo, né, do caractere e justificamos. Notem que o tamanho ainda está bem grande, então a gente pode diminuir a nossa arte para 10 e o tamanho aqui para 10 também, para ele ficar mais espaçadinho. Clicamos com o botão direito, diminuímos a caixinha, ó, e aumentamos ela ao lado. E pronto, a nossa arte já está praticamente finalizada, galera. Uma arte bem simples, bem rápida, que o resultado ficou bem bonito, tá? Depois de tudo isso, a gente seleciona tudo. Então, clicamos na primeira camada, vamos até a última, pressionando o Shift, clicamos na primeira, Ctrl G. Criamos uma pasta, né? Ctrl J para duplicar essa pasta. Depois a gente vai apertar com o botão direito em cima e vamos converter em objeto inteligente, beleza? Converter em objeto inteligente. Ela vai criar a camada total, né, do nosso arquivo. E aí a gente vai aplicar um Camera Raw por cima de tudo. Normalmente demora um pouco mesmo para fazer união. Pronto. Ctrl Shift A. A gente vai entrar para dentro do Camera Raw
e a gente vai aumentar, né, as texturas, vamos aumentar a claridade, desembaçar, não tanto, mas um pouco, e vamos aumentar aqui, ó, a nitidez, um pouco do ruído, vamos voltar para o básico e vamos tirar um pouco da vibração e da saturação. Ok, vamos ver como é que vai ficar o resultado da arte. Ficou bem mais gritante, como aqui, né? O que a gente vai fazer? Olhem a diferença de sem esse câmera raw final e com o câmera raw sem e com. Não quero que vocês esbanjem nisso aqui, porque dá para notar que ficou muito mais ruído, tá, galera? Então eu quero que vocês venham aqui e só diminuam, por exemplo, para 20, 25% para dar, ó, já dá um efeito bem legal no final da arte. Demorou? É basicamente isso. Vamos aqui para essa tela. Disponibilizo todo esse material para vocês, espero que vocês tenham gostado. Essa é uma aula com um pouco de iluminação, nós vamos aprender muito mais sobre iluminação no decorrer do curso, mas eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula, para ver como com várias imagens a gente consegue montar uma composição bem legal. Lembrando que eu escolhi a primeira, que era aquela dele aqui segurando, né, a corrente, e depois eu achei as imagens de apoio, no começo, quando eu projetei essa arte. Então, localizem a primeira imagem e depois achem imagens que fiquem boas com ela. Senão vocês vão começar a jogar muita imagem e não vão chegar no resultado algum. Vai ficar tudo muito perdido. Então, selecionem a primeira imagem centralizada e depois as imagens que fiquem boas atrás. Não tentem jogar um monte de imagens e ver qual que vai ficar boa. Então, cara, bater o olho nessa, vai ser essa. E agora eu vou achar imagens que fiquem boas com essa, beleza? Sem enrolação, vamos para a próxima aula. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, manda lá no grupo lá o resultado final. Espero que tenham gostado. Valeu e tamo junto, galera.